Bom, vamos então para o nosso terceiro sistema aqui, que é o sistema circulatório, é o cardiovascular. Vamos falar de coração, né? Então, vamos nessa. Quando a gente fala de sistema circulatório, o próprio nome diz, ele é circulatório. Ele vai fazer tudo circular. Ele é um sistema basicamente de transporte. O que precisa ser transportado no seu corpinho, jovem gafanhoto? Absolutamente tudo. Então esse sistema vai transportar células, gases, nutrientes, hormônios, excretas, qualquer coisa que precisa ser transportada de um lado ao outro do seu organismo, é o sistema circulatório que vai transportar. A gente vai ter três estruturas básicas aqui desse sistema: o sangue, os vasos sanguíneos e o coração, efetivamente, que é a bomba que vai impulsionar tudo isso. O sangue, que é o nosso primeiro tópico aqui, ele vai ser dividido em plasma e elementos figurados. O plasma é o maior volume desse sangue, é composto principalmente por água, mas também vai ter alguns elementos dissolvidos ali, um pouco de sais minerais, um pouquinho de carboidrato, um pouquinho, de um monte de coisa dissolvida nesse plasma. Além disso, a gente tem os elementos figurados, que nada mais são do que as células sanguíneas, as células que compõem esse sistema. Então eu tenho aqui hemácias, leucócitos e plaquetas. As hemácias são os chamados glóbulos vermelhos, porque é justamente nelas, apesar de ter um pouquinho no plasma também, que está ali o nosso pigmento respiratório, chamado de hemoglobina. A gente falou da hemoglobina, deu aquela pincelada quando falamos de sais minerais e falamos então como o ferro era importante para a constituição da hemoglobina e que sem o ferro então você teria um tipo de anemia que a gente chama de anemia ferropriva, né? Esse ferro e essa hemoglobina são importantes justamente para fazer a principal função das hemácias, que é o transporte de gases. E aí toma cuidado que as hemácias vão transportar tanto oxigênio quanto gás carbônico, beleza? Tem gente que acaba caindo no erro achando que ela só vai transportar oxigênio. Lembra que o gás carbônico está sendo produzido e ele precisa ser transportado para o sistema respiratório para ser jogado de volta para fora do seu corpo. Então ela vai transportar os dois. As hemácias são células redondinhas, em forma de rosquinha, como nós chamamos, células anucleadas. Já que elas não têm núcleo, elas vivem pouco, ali mais ou menos uns 120 dias, então precisam sempre estar sendo renovadas. Os leucócitos já são chamados glóbulos brancos, as nossas células de defesa. São elas, então, que vão reconhecer organismos, corpos estranhos, dentro de você e ativar o seu sistema imunológico dizendo que tem alguma coisa errada, que tem um invasor, que aquilo precisa ser resolvido. São células grandes, são células que têm um núcleo, e conseguem, então, permanecer no seu organismo por mais tempo. E, por último, as plaquetas, que são células muito sem forma, pedaços de células ali, que vão ser responsáveis principalmente pelo processo de coagulação. Então, quando sofre algum corte, algum vasinho acaba sendo rompido, as plaquetas, juntamente com outros elementos aí de coagulação, se dirigem para aquela abertura para poder estancar o sangue e evitar que o seu organismo entre em colapso por conta da perda dele, tudo bem? Então, no sangue, plasma e os elementos figurados. Agora, quando a gente fala dos vasos sanguíneos, são então as estruturas que vão transportar todo esse sangue e o que mais tiver para ser transportado, É por eles ali que tudo isso vai passar, é como se fossem as ruas e avenidas de uma cidade, e tudo mais. Bom, a gente vai ter três tipos aqui: as artérias, as veias e os capilares sanguíneos. Eu vou comparar veias e artérias e depois vou falar dos capilares. E aí, nessa comparação, já vou te dar aquela dica marota que é mais velha do que a sua avó, mas que ainda funciona, que é a veia vem e a artéria vai, beleza? Não esquece disso. Isto é a regra máxima. A veia vem e a artéria vai. Agora, por que eu estou dizendo isso para você? Porque muitas vezes, quando as pessoas vão comparar veias e artérias, e aí muitas vezes as questões usam isso para tentar pegar você, eles vão dizer que as artérias transportam sangue arterial e as veias transportam sangue venoso, mas isso não é uma verdade absoluta. E para você que está meio perdido, vou te lembrar, o sangue arterial é aquele sangue rico em oxigênio, enquanto o sangue venoso é aquele sangue rico em gás carbônico, tudo bem?
o que acontece na real aqui? Quando a gente fala das artérias, elas são aqueles vasos sanguíneos mais grossos, mais calibrosos, como a gente diz, justamente porque elas precisam ser mais resistentes para aguentar o punch, justamente porque são esses vasos que trazem o sangue direto do coração para o resto do corpo. Então é por isso que a gente fala que a artéria vai, porque são vasos obrigatoriamente que estão saindo do coração, levando o sangue do coração para os tecidos. Por conta dessa força que o sangue sai do coração, as artérias, elas pulsam. Então, toda vez que você sente uma pulsação de um vaso sanguíneo, obrigatoriamente é de uma artéria. Agora, quando falamos das veias, elas são um pouquinho menos calibrosas, né? Um pouco mais finas do que as artérias e elas fazem um caminho contrário. A veia vem, porque a veia são aqueles vasos que estão chegando ao coração, que são trazidos ali de todo o corpo, de todos os tecidos para chegar efetivamente no coração. Elas não pulsam, porque elas já estão fazendo o caminho contrário, o sangue já não está com tanta força. E pelo contrário, elas precisam lutar contra a gravidade. Então uma outra característica super importante de veias é que elas possuem válvulas por toda a sua extensão. Pequenas válvulas que vão empurrando e fechando o caminho pelo qual esse sangue está percorrendo, para evitar que esse sangue retorne, ok? Justamente por conta da força da gravidade. Então, não esquece disso. A maioria das veias, sim, transporta sangue venoso. E a maioria das artérias também transporta sangue arterial. Mas isso não é verdade absoluta. E quando a gente chegar lá no coração, eu vou te mostrar que você não pode usar essa regra. Mas a regra máxima de que a veia vem e a artéria vai, isso aí não pode esquecer. Show? Bom, e aí o último tipo de vaso sanguíneo que a gente tem aqui são os chamados capilares sanguíneos, que são aqueles mais fininhos e principalmente responsáveis pela nutrição dos tecidos e pelas trocas gasosas. Esses vasos permitem que essas trocas aconteçam. Lembra que quando a gente falou de sistema respiratório, nós falamos que lá nos alvéolos pulmonares, aqueles cachinhos lá na pontinha da ramificação dos bronquíolos, eles eram cobertos por capilares sanguíneos, justamente porque esses capilares vão permitir essa troca gasosa. Show? Então, veias, artérias e capilares sanguíneos são os nossos vasos. Agora, a bomba que vai impulsionar tudo isso é o coração. Você sabe muito bem que ele é um órgão musculoso, a gente está falando aqui de músculo estriado cardíaco, né? E que ele é um coração com 4 cavidades, com 4 câmaras internas, 2 átrios e 2 ventrículos, por onde esse sangue vai circular. Quando a gente fala da característica dessa circulação aqui, e aí nós estamos falando, né, de fisiologia humana, mas isso pode ser extrapolado aí para os outros mamíferos, a gente está falando de uma circulação fechada, dupla e completa. Fechada porque você não vai ter mistura de sangue venoso com sangue arterial. E dupla e completa porque ela vai passar 2 vezes pelo coração, fazendo todo o caminho do coração, corpo e retornando para o coração. Esse órgão, ele vai fazer 2 movimentos. O movimento de sístole e o movimento de diástole. E aí você já viu pelo meu gesto, né? O movimento de sístole é o movimento de contração e o movimento de diástole é o movimento de relaxamento. Então, na base da contração e do relaxamento, como todo bom músculo, esse organismo, esse órgão, vai conseguir movimentar esse sangue não só dentro dele, mas para todo o corpo desse indivíduo. Esse movimento de sístole, o movimento de contração, vai trazer para a gente o que a gente chama de pressão arterial. Uma pessoa adulta, saudável, normalmente tem uma pressão arterial de 120 por 80 milímetros de mercúrio, que é a unidade de medida lá do aparelhinho e tudo mais. Lembra daquele 12 por 8 famoso que você ouve por aí? Ah, minha pressão é normal, é 12 por 8, né? É uma simplificação, mas aqui pra gente, nas nossas questões, a gente nunca simplifica. É sempre 120 por 80, sendo 120 a pressão de contração, a maior, e 80 a pressão de relaxamento, que é a pressão menor. Além disso, esta pessoa, né, que estamos usando aí de média, de exemplo,
tem uma média de 70 batimentos cardíacos por minuto. Obviamente que em repouso, tá? Se você estiver fazendo uma atividade física, se você tiver levado um susto ou tiver com uma emoção muito grande, essa quantidade de batimentos vai subir. Ou até mesmo se você estiver muito calmo, tranquilo, relaxado, dormindo, essa quantidade de batimentos por minuto também pode dar uma pequena queda, tudo bem? E aí, a gente precisa, além dessas pequenas características, desses pequenos detalhes, entender como essa circulação dentro do coração e, consequentemente, para todo o corpo vai acontecer. E aí, agora é que vem o meu maravilhoso desenho do coração, tá? Não conhece? Você vai conhecer meu desenho do coração. Bom, então este é o meu maravilhoso coração, gente. Pode falar. Coração da Paty 2020 está super evoluído, tá? Nunca mais chamaram meu coração de bolinha de basquete, quadradinho, cubo mágico, coisa do tipo. Então vamos lá. O que a gente tem aqui? Este coração com 4 cavidades. Lembra, gente, que quando a gente fala dos estudos anatômicos, essa questão do lado direito ou esquerdo pra gente, ela, na verdade, fica sempre como se você estivesse vendo de frente ali, na sua frente, uma pessoa ou aquele órgão dentro de uma pessoa. Então você vai usar o lado direito e esquerdo da pessoa na sua frente, não é o seu. Então quando você olha assim o seu desenho, você não vai usar o seu lado direito ou esquerdo, você vai inverter. Então este é o lado direito do coração, este é o lado esquerdo do coração, beleza? Inverte, que aí vai ficar tudo certo. Então vamos lá. 4 cavidades. As cavidades superiores são os átrios, as cavidades inferiores são os ventrículos. Então eu tenho aqui átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Beleza? Então já vamos lá. A gente sabe que esse coração ele é completamente dividido por um septo que impede que lado direito e esquerdo do coração se comuniquem. Então aqui não vai haver mistura de sangue. Já vou te adiantando que você vai perceber que sempre no lado direito você vai ter o sangue venoso e sempre no lado esquerdo você vai ter o sangue arterial, tudo bem? E aí já coloquei até aqui a representação que a gente usa, azulzinho e vermelhinho para falar de sangue venoso e para falar de sangue arterial, tudo bem? A gente precisa entender como que esse sangue vai circular dentro do coração. E lembra que a gente falou que essa circulação ela é dupla, além de ser fechada. Então, significa que além de não ter mistura de sangue, esse sangue ele vai chegar até o coração, ir lá no pulmão ser oxigenado e voltar para o coração antes de ir para todo o corpo. Quando essa circulação começa? Justamente aqui, ó, nas chamadas veias cava. Então, o sangue chega através das veias cava, tem uma superior e uma inferior, e enchem aqui o átrio direito. Tanto o átrio direito com o ventrículo direito, assim como o átrio esquerdo com o ventrículo esquerdo, vão se comunicar através de válvulas, beleza? Do lado direito eu tenho a chamada válvula tricúspide, do lado esquerdo eu tenho a chamada válvula bicúspide. Então vamos lá. As veias cava trazem o sangue venoso, o sangue rico em gás carbônico que veio lá de todo o corpo, de todos os tecidos e chegam aqui até o átrio direito. Passam pela válvula tricúspide e enchem ventrículo direito. Quando esse ventrículo se contrair, esse sangue vai sair aqui do ventrículo direito através das artérias pulmonares e chegar lá nos pulmões para ser oxigenado, para sofrer a famosa hematose que a gente falou quando falou de sistema respiratório, beleza? Quando esse sangue oxigenado retornar, lembra da veia vem, artéria vai? Ele vai retornar por uma veia, a veia pulmonar. E aí essa veia pulmonar traz o sangue que enche o átrio esquerdo, esse sangue passa pela válvula bicúspide, enche o ventrículo esquerdo e é levado então através da artéria aorta a todo o corpo do indivíduo. Beleza? Vou fazer de novo, só para garantir que você entendeu tudo que eu falei, tá? E aí, antes de repetir, eu quero chamar a sua atenção para aquilo que eu disse, que não era
uma regra universal, mas que muita gente acabava utilizando como se fosse o fato das artérias transportarem sangue arterial e das veias transportarem sangue venoso. Então presta atenção no seguinte, esta daqui é a artéria pulmonar, ela está saindo aqui do ventrículo direito e levando o sangue até os pulmões para ser oxigenado. As artérias geralmente transportam sangue arterial, mas a artéria pulmonar, como ela está vindo aqui do lado direito, ela está transportando sangue venoso. Assim como esta veia pulmonar está trazendo sangue que veio oxigenado lá dos pulmões. As veias geralmente transportam sangue venoso, mas a veia pulmonar transporta sangue arterial, porque ela está trazendo um sangue que está vindo já dos pulmões, que já sofreu hematose, que já está cheio de oxigênio. Então, a regra máxima é de que a veia vem e a artéria vai. Então, tudo aquilo que está chegando ao coração, não importa o que está transportando, é veia, e tudo aquilo que está saindo do coração é artéria. Eu não posso dizer que toda a veia transporta sangue venoso, porque a veia pulmonar transporta sangue arterial, da mesma forma que eu não posso dizer que toda artéria transporta sangue arterial, porque a artéria pulmonar transporta sangue venoso. Beleza? Então vamos de novo para garantir aqui, tá? Veias cava trazem o sangue venoso dos tecidos aqui para o átrio direito. Esse sangue passa pela válvula tricúspide e enche o ventrículo direito. Através da artéria pulmonar, esse sangue vai ser levado para os pulmões para sofrer hematose e receber oxigênio. Esse sangue agora oxigenado volta pela veia pulmonar, enche átrio esquerdo, passa pela bicúspide, enche ventrículo esquerdo e assim vai pela artéria aorta para todo o corpo do indivíduo. Massa? Eu sei que pode parecer uma coisa levemente assustadora quando você olha um coração, mas a dica é você treinar, desenhar o seu próprio coração. Não precisa ser rebuscado, traça 4 cavidades, 4 bolinhas, um quadrado que você divide em 4. O importante é você traçar as veias e as artérias que vão sair e chegar ao coração e entender o caminho que está acontecendo aqui. Justamente porque muitas vezes vem uma questão falando de sistema respiratório que vai embolando tudo. Fala que o sangue sai do átrio esquerdo e vai direto para o ventrículo direito, ou então que do ventrículo direito ele vai pela aorta até o corpo do indivíduo, enfim, ele mistura tudo. Quando você sabe fazer o seu coração, desenhar o seu esqueminha, pode vir qualquer questão, ele pode misturar todas as cavidades, veias e artérias, que você vai olhar o seu esqueminha, conferir a questão e ver qual está certo e qual está errado. Então, é questão ganha. É só você treinar. Na segunda, terceira vez que você já desenhar o seu coração, você já vai estar craque, vai saber fazer isso. Beleza? Para finalizar, vamos entender que a gente vai dividir toda essa circulação em duas. A pequena circulação, que é somente coração, pulmão de volta para o coração, para poder oxigenar esse sangue. E o que a gente chama de grande circulação, que é do coração, todo o corpo e depois de volta para o coração. Essa grande circulação vai oxigenar os tecidos e recolher todas as impurezas e excretas que precisam ser jogadas fora. Beleza? Você sabe onde me encontrar, faça todos os exercícios da nossa maravilhosa apostila. Qualquer dúvida, me acha no fórum.